Prezados alunos do Terça Livre, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre História do Socialismo. Meu nome é Fábio Florenci e nesta segunda aula nós vamos dar continuidade à nossa reflexão a respeito da grande mudança que ocorreu no plano científico e intelectual na humanidade europeia no século XVIII, especificamente no período chamado Iluminismo. Por que é tão importante nós compreendermos esta mudança na visão a respeito de ciência? Porque só a partir desta compreensão nós poderemos compreender como surge o movimento socialista como um movimento político que efetivamente luta pelo poder. Pois este é um fenômeno especificamente moderno, quer dizer, nunca houve na história da humanidade um movimento socialista organizado antes do período moderno. Este é um fenômeno social e histórico especificamente do Ocidente moderno. Então, para ele ter aparecido exclusivamente neste momento histórico, nós precisamos compreender que há alguns pressupostos para que isto tenha acontecido aqui e deste modo. E nós estávamos falando que o primeiro pressuposto para essa compreensão é a mudança radical na noção de ciência que os europeus experimentaram no começo da época moderna e que teve seu apogeu no século XVIII, no período chamado Iluminismo. E nós dissemos que esta mudança, ela está bastante relacionada, ela está profundamente relacionada com a exacerbação do desejo humano de dominar a natureza. A partir do começo da época moderna, a partir do século XVII, a visão que o europeu tinha de ciência muda. A ciência deixa de ser aquela possibilidade de contemplar a ordem total do universo e passa a ser um instrumento exclusivo de dominação da natureza. Esta mudança na visão de ciência, ela é fundamental para nós entendermos o que vai acontecer no surgimento do movimento socialista. E nós dissemos também na aula passada que a grande conquista ou a grande vitória que esta visão de ciência obteve no começo da época moderna foi justamente em meados da época moderna, foi justamente a obra de Isaac Newton, no seu famoso livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, no qual ele expõe um poderoso instrumento de cálculo que permite fazer previsões a respeito dos movimentos desde a queda de uma maçã até da órbita dos planetas. Ao conseguir fazer isso, Newton fertilizou, ou melhor dizendo, semeou entre a intelectualidade europeia a ideia segundo a qual outras áreas do saber humano poderiam ter um avanço espantoso como este que ele conseguiu, se o mesmo método empregado por ele, ou se um método semelhante ao empregado por ele, fosse empregado nas outras ciências. E os europeus vão fazer isso. Eles vão fazer isso na química, eles vão fazer isso na biologia, eles vão fazer isso na psicologia, e o que interessa mais de perto aqui para nós, eles vão fazer isso na ciência política. Então, nesta segunda aula, o que eu gostaria de examinar com vocês é como o pensamento europeu concebia a política antes do período iluminista e como ele passou a conceber a política ou a organização política humana a partir do período iluminista. Minha meta na aula de hoje, então, é nós traçarmos esta linha divisória. E esta linha divisória, ela consiste precisamente no seguinte: para o pensamento europeu até o período iluminista, era algo autoevidente, era algo praticamente indiscutível que o homem é por natureza, um animal político. Isto vem de onde? Isto vem da famosa obra A Política de Aristóteles, mas também estava presente em Platão. Tanto para Platão quanto para Aristóteles e para a tradição do pensamento ocidental até o começo da época moderna e até o período iluminista, era algo
praticamente indiscutível que o homem é naturalmente um animal político. Por que isso? Porque esta tendência a se organizar numa comunidade política decorre da natureza humana. E a natureza humana é como? A natureza humana é racional. E a racionalidade humana se manifesta como? Ela se manifesta por meio do discurso. E o discurso, ele é capaz não apenas de descrever o mundo, mas ele é capaz de valorar, ele é capaz de dizer o bem e o mal, é capaz de dizer o justo e o injusto, é capaz de atribuir um valor positivo ou negativo às coisas. A comunidade política, ela se organiza em torno desta capacidade racional. Isso está presente, isso está semeado, isso está, ou melhor dizendo, enraizado na natureza humana. Foi isto que Aristóteles mostrou. Então, as comunidades políticas, como nós as encontramos, o que elas são? Elas são um dado da natureza humana. Agora, Aristóteles não era bobo. Ele sabia que cada comunidade política é um pouco diferente da outra. É sabido, infelizmente se perderam os estudos que Aristóteles fez a respeito de uma quantidade imensa de constituições de várias cidades gregas. Então, Aristóteles, o que ele faz? Ele examinou as diferenças dos modos pelos quais cada cidade grega organizava a sua vida política. Então, ele chegou a uma conclusão. Ele chegou à conclusão de que cada sociedade política, ela se organiza de um jeito, mas que é possível nós encontrarmos algumas constantes. Então nós vamos encontrar sempre, dentro de cada comunidade política, nós vamos encontrar um grupo de homens que são os cidadãos. E os cidadãos são quem? Os cidadãos são aqueles que são capazes de exercer funções de governo. São aqueles capazes de exercerem funções de mando dentro de uma comunidade. E o que varia de uma comunidade a outra? Pode variar o regime político de uma comunidade a outra. Então, uma comunidade pode ser uma monarquia, na qual apenas um exerce o poder. Uma comunidade pode ser uma aristocracia, na qual um grupo pequeno de homens, reconhecidos como os melhores, exercem o poder. Ou a sociedade pode ser uma democracia bem governada, naquela que a maioria dos homens, ou melhor dizendo, todos os cidadãos exercem o poder, mas exercem respeitando as leis. Claro, Aristóteles observou que toda forma de organização política, ela pode o quê? Ela pode e efetivamente se corrompe. Quer dizer, uma sociedade que poderia ser bem governada, ela passa a ser mal governada. E quando ela passa a ser mal governada, o que acontece? A sociedade política se corrompe. Então, numa situação em que a sociedade política se corrompe, o grupo dos governantes, ele passa a governar não visando o bem comum, não visando o bem da comunidade como um todo, mas visando apenas ao seu bem próprio. Ou melhor dizendo, visando apenas aquilo que este grupo ou apenas esta única pessoa enxergam como bem. Para Aristóteles, o bem efetivamente, aquilo que é efetivamente bom, só é enxergado pelo sábio. E o sábio, ao enxergar o bem, ele vai fazer esse bem para si mesmo e para os outros que estão ao redor. Então, o homem sábio, ele multiplica o bem que ele enxerga. Ele não pode, simplesmente, ele deixaria de ser sábio se ele não aproveitasse esse bem que ele enxerga para fazer o bem ao próximo. Isso para Aristóteles é muito evidente. Então, as sociedades que estão sendo mal governadas para Aristóteles são aquelas em que o grupo governante tem uma ideia adulterada do bem. O grupo governante, ele não enxerga o verdadeiro bem e, portanto, ele faz o mal. Este problema, dizia Aristóteles, era um problema, sobretudo, educacional. Educacional. Olhem o tamanho, olhem o poder que esta teoria política possui. Então,
a única solução para uma sociedade que é mal governada, dizia o Aristóteles, a única solução é que aquele que governa ou aqueles que governam sofressem uma mudança de mentalidade, mas uma mudança de mentalidade qualitativa, quer dizer, uma mudança de mentalidade que significasse educação. Uma mudança educacional, para que eles parassem de julgar o mal como sendo um bem. E Aristóteles, ele era bastante realista, ele dizia, olha, isto, quando nós temos uma sociedade corrompida, é muito difícil disto acontecer. Por quê? Porque numa sociedade corrompida, o que facilmente ocorre é que aquele grupo ou aquela pessoa que governa mal e faz o mal para a comunidade como um todo, ela gere revolta, ou elas gerem revolta no seio da comunidade. E o resultado da revolta geralmente é ruim. Por quê? Porque numa sociedade corrompida, quando acontece uma revolta, apenas se derruba um regime que é ruim para substituí-lo frequentemente por outro pior. Então Aristóteles, ele era bastante realista. Ele dizia, olha, é raríssimo nós vermos casos em que uma revolta ela torna um regime corrompido melhor. Né? As revoltas que acontecem, elas geralmente ou mantêm o regime no mesmo nível de corrupção ou fazem com que ele desça mais fundo na escala da corrupção. Então a única mudança possível, dizia o Aristóteles, dentro de uma sociedade que está corrompida é que aqueles que governam sofressem uma mudança educacional, quer dizer, que eles parassem de ver o mal como um bem e vissem o bem verdadeiro e começassem a agir de acordo com o bem verdadeiro. E Aristóteles diz isso é muito, muito difícil de acontecer. Então, ele tinha uma visão extremamente realista da natureza da sociedade política e da possibilidade que o ser humano possui de aprimorar o sistema político. Uma outra coisa que Aristóteles também percebia de maneira bastante perspicaz e de maneira bastante profunda é que os homens, em qualquer sociedade política, eles são profundamente diferentes, desiguais entre si. Cada homem tem aptidões diferentes das dos outros. Então, Aristóteles diz algo que poderia ser chocante para a nossa mentalidade politicamente correta moderna. Aristóteles dizia que existem homens que não conseguem ser virtuosos. E para estes homens, a única solução possível é que eles sejam impedidos de fazer o mal por meio do temor da lei. Então, é o crime e castigo. Aquele que não consegue ser virtuoso, qual é a solução para ele? A solução para ele é ter medo da punição. Então, quer dizer, vamos pensar num caso bastante atual. Não adianta a gente esperar que o Lula ou que o José Dirceu se tornarão homens virtuosos. Não se tornarão. Então, a única coisa que nós podemos fazer com ele é incutir-lhes o medo da punição, é manter o Lula e o José Dirceu guardados, né? Senão, ao saírem, eles vão dar um jeito de voltar a delinquir, né? Essa é a decorrência da teoria do Aristóteles. Então ele dizia, em toda a sociedade, em toda a comunidade política, nós vamos encontrar, em maior ou menor número, pessoas que não conseguirão ser virtuosas. E elas precisam ser o quê? Elas precisam ser detidas. Mas existem também o quê? Existem níveis de virtude. Existem pessoas que conseguem ser virtuosas, mas existem pessoas que conseguem ser mais virtuosas. Existem pessoas que são dotadas para a vida intelectual e existem pessoas que não são dotadas para a vida intelectual. Então, para Aristóteles, ele percebe, ao analisar a natureza humana, que a natureza humana ela faz com que os indivíduos singulares sejam profundamente desiguais. Então, não existe, dentro desta teoria clássica da política que vem de Aristóteles, não existe receita universal para a construção de uma sociedade perfeita.
cada sociedade terá suas peculiaridades e ela deverá ser governada de acordo com essas peculiaridades. É por isso que ele investigou e descreveu um tão grande número de constituições e de organizações políticas de várias cidades gregas. Por quê? Porque cada sociedade política é diferente. Cada sociedade política ela deve ser governada de um jeito para que ela seja governada da melhor maneira possível. Mas isso só pode ser feito tendo em vista as particularidades daquele povo, da história daquele povo, de cada indivíduo que compõe aquele povo. Então não existe uma receita universal de sociedade perfeita. Existem possibilidades de aprimoramento de uma determinada sociedade. E esta possibilidade de aprimoramento ele colocava na educação. Só que é muito difícil você educar uma classe de governantes que são mal educados. Mal educados eu digo aqui no sentido preciso da palavra. Dos homens que exercem o poder e que enxergam como um bem aquilo que na verdade é um mal. É muito difícil você fazer com que essas pessoas detentoras do poder e profundamente ignorantes, elas mudem. Então Aristóteles dizia, uma sociedade que está corrompida desse jeito, ela dificilmente deixará a situação de corrupção. Esse ponto de vista ele foi predominante ao longo da história do Ocidente. Só que ele sofreu uma mudança bastante acentuada com o surgimento do cristianismo. O cristianismo trouxe um elemento que Aristóteles não conhecia. E este elemento é o quê? Este elemento é justamente a vida da graça. A vida da graça trazida diretamente por Deus. Diretamente por Deus, por Jesus Cristo, que fundou uma igreja detentora de um patrimônio espiritual que, sendo bem usado pelos homens, ele permite o quê? Ele permite uma transformação profunda da vida dos indivíduos. Então o cristianismo, ele faz o quê? O cristianismo, ele traz ao ser humano esta possibilidade de transformação e regeneração profunda que Aristóteles não podia enxergar, não é? Então, uma sociedade onde as pessoas estão extremamente corrompidas, mas em que a atividade evangelizadora ela é bastante eficaz, essa sociedade, com o passar do tempo, ela sofre uma transformação qualitativa muito grande. Basta que nós estudemos um pouco de história para vermos o que os missionários cristãos fizeram com os bárbaros. Os missionários cristãos fizeram com os bárbaros algo que Aristóteles jamais conseguiria imaginar, não é? Eles transformaram homens que viviam num estado perto do animalesco em construtores das catedrais, em produtores da cultura mais rica que a humanidade já viu em toda a sua história. Então, este processo que o cristianismo, esse processo de regeneração que o cristianismo efetuou na sociedade europeia é algo que o Aristóteles ele não podia prever, mas que resolve um problema que estava latente, ou melhor dizendo, um problema que estava patente na filosofia do Aristóteles, né? Que é o de como uma sociedade degenerada se regenera. O cristianismo mostrou que isto é possível e o cristianismo foi lá e fez isto em condições que Aristóteles jamais conseguiria imaginar. Muito bem. A teoria política de Aristóteles, combinada com a conquista do cristianismo, ela era algo praticamente indiscutível para qualquer intelectual europeu que fosse pensar a política até o começo da modernidade. Só que esta teoria ela começa a ser atacada. E ela começa a ser atacada por onde? Ela começa a ser atacada justamente por aqueles pensadores que vão atacar a religião. Então, o primeiro filósofo que vai atacar nas suas bases essa teoria que vem de Aristóteles e que foi enriquecida pelo cristianismo foi um sujeito do século XVII, anterior ao iluminismo, chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, em suas obras,
ele vai tratar o ser humano e a sociedade humana como um conjunto, um sistema de corpos em equilíbrio de forças. Então ele vai tratar a sociedade humana de maneira muito semelhante como Newton vai tratar o seu universo mecânico. Quer dizer, a sociedade humana, ela se organiza como um sistema de forças em equilíbrio, né? E o governo, ele faz o quê? O governo é aquele que mantém o equilíbrio. E para manter o equilíbrio, ele tem que ter um poder extremamente agressivo, um poder extremamente pesado sobre esta sociedade. Esta teoria do Hobbes, ela é importante nesta passagem para o iluminismo, por quê? Porque ela ataca a teoria aristotélica em sua base. E qual é a base que a teoria de Hobbes busca destruir na teoria de Aristóteles? É justamente aquela ideia segundo a qual o homem é naturalmente um animal social, um homem é naturalmente um animal político. Para Hobbes, o homem é naturalmente avesso à vida em sociedade. O homem é naturalmente avesso à organização em sociedade política. O homem é o quê? O homem é egoísta. O homem tem um instinto de autopreservação. E esse instinto de autopreservação ele é profundamente egoísta. E o homem vai fazer tudo o que for necessário para atender a esse instinto de autopreservação. Só que se os indivíduos, se o instinto de autopreservação de um indivíduo e de outro indivíduo entram em conflito, esses dois indivíduos entram em conflito. E se muitos indivíduos querendo as mesmas coisas, se encontram, o conflito é inevitável. Então é necessário que haja um poder que organize essa disputa pelos bens que existem, e que vá atribuir esses bens a cada uma das pessoas, a cada um dos indivíduos que os almeja. Né? Então, Hobbes, em sua teoria política, ele vai atacar na base, o fundamento da teoria aristotélica. E qual é esta base? É a base da natural sociabilidade humana. Mas ele vai atacar num ponto ainda mais grave, que é o seguinte, o homem naturalmente tende a se organizar politicamente, por quê? Porque ele é capaz de descrever o mundo pela razão, mas ele é capaz também de valorar. Ele é também capaz de valorar o bem e o mal, é capaz de valorar o justo e o injusto, e isso ele faz dentro da sociedade. Né? Agora, para Hobbes, o ser humano, todo juízo a respeito de justo e injusto que cada indivíduo vai possuir é um juízo particular e que necessariamente entrará em conflito com o do outro. Então, Hobbes ele tem uma visão extremamente pessimista a respeito da natureza humana. Quer dizer, o conflito é o necessário da natureza humana. Então, o sistema político, o poder político, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fundar a sociedade a partir da opressão. Ele tem que fundar a sociedade a partir de um poder que se imponha com força sobre os indivíduos e que atribua esses bens, que diga o que é o bem e o mal, diga o que é o certo e o errado, a partir de um decreto. E a partir de um decreto que se imponha pela força. A única coisa que os homens fazem é abrir mão da possibilidade de brigar por esses bens para que o Estado arbitre esses eventuais conflitos. Ao fazer isso, Hobbes mais ou menos que joga uma soda cáustica na teoria política ocidental moderna. E ele vai abrir espaço para o quê? Ele vai abrir espaço para teorias que vão surgir no século XVIII, que vão pensar que a partir de um bom uso da razão, a partir de um uso correto da racionalidade humana, é possível reconstruir a sociedade política a partir dos seus fundamentos. E é isto que está na base da teoria política socialista. E é isto que nós vamos examinar na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até lá.